Señor, inspíranos en esta mañana, tu palabra nos inspire, Senhor, que a Tua palavra nos inspire esta manhã, me inspire a mí para que pueda también compartir el mensaje. que me possa inspirar a mim para que eu possa compartilhar a Tua En el mensagem. nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amén. Amém. Ayer estuve compartiendo sobre la limitación del hombre y cómo se le acaban sus recursos. Ontem estive a compartilhar acerca das limitações do homem e como se lhe terminam os seus recursos. Y cuando se nos acaban los recursos a los hombres, E quando terminam os nossos recursos aos homens, pues le damos la oportunidad a Dios de que Él haga su obra de verdad. então damos a oportunidade a que Deus faça verdadeiramente a sua obra. Hoy quiero compartir con vosotros Hoje quero compartilhar convosco que el mayor recurso que Dios nos ha dado es su palabra, que o maior recurso que Deus nos deu foi a sua palavra, la palabra profética. a palavra profética. Y de este tema quiero compartir. E é acerca deste tema que eu quero compartilhar convosco. Creo que vivimos en un tiempo en el que el hombre, tanto el del mundo como el de la iglesia, vive hiperestimulado. Creio que vivemos em tempos no qual o homem, tanto o homem do mundo como o homem da igreja, vive numa hiperestimulação. Y también los hombres creemos que ese es el mejor camino, la mejor manera para, bueno, pues dirigir la iglesia. E também nós, os homens, pensamos muitas vezes que essa é a melhor forma de que possamos dirigir a igreja. En la medida que nos vamos haciendo más adultos, espiritualmente hablando, À medida que nos vamos fazendo mais maduros, espiritualmente falando, queremos más saber que emocionarnos. queremos mais saber do que realmente emocionar-nos. Necesitamos la palabra de Dios más que sentir una emoción. Então necessitamos mais da palavra de Deus do que verdadeiramente sentir uma emoção. Yo quería compartir entonces el capítulo 5, Queria compartilhar então no capítulo 5 de Lucas, Lucas capítulo 5, 4 y 5. quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Aquellos hombres habían agotado sus recursos, Aqueles homens tinham esgotado os seus recursos, habían acabado de estar trabajando durante toda la noche tinham estado a trabalhar toda a noite y no habían pescado nada. e não tinham pescado nada, Por lo tanto, habían perdido pues la esperanza, pois estavam num momento no qual a sua esperança estava perdida. estaban cansados Estavam cansados y ya pues estaban esperando a que Está- algo ocurriera. e estavam a ver o que é que iria passar. Pero vino la palabra de Dios. Mas então veio-lhes a palavra de Deus. Y la palabra de Dios no fue un mensaje ni emocionante, E a palavra que Deus lhes deu não foi uma mensagem emocionante, ni tampoco fue una predicación muy amplia. nem sequer foi uma pregação bastante ampla. Fue una palabra profética. Foi uma palavra profética. Fue una palabra para aquel momento, Foi uma palavra para o momento, para aquella circunstancia, para aquela circunstância, para aquel lugar. para aquele lugar. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos una realidad personal, E eu acredito que cada um de nós estamos numa realidade que é pessoal, estamos en un lugar concreto estamos num lugar que é definitivamente concreto y necesitamos una palabra para cada uno de nosotros. e necessitamos de uma palavra para cada um de nós. El Señor nos reveló en un principio sobre trabajar en este ministerio. O Senhor revelou-nos desde um princípio acerca de trabalhar neste ministério Fue una palabra profética con un ámbito muy amplio e isso foi uma palavra profética de um âmbito bastante amplo, que abarca probablemente toda nuestra existencia. que vai abarcar provavelmente toda a nossa existência. Yo siempre digo que vivimos en un tiempo que ya nada es para siempre. Eu sempre digo que vivemos num tempo no qual já nada é para sempre. La gente no se casa para toda la vida. As pessoas já não se casam para toda a vida. La gente no es cristiana para toda la vida. As pessoas já não são cristãos para toda a vida. Y tampoco sirven a Dios como pastores para toda la vida. E tampouco estão a servir a Deus como pastores para toda a vida. Pero sí creo que hay verdades y palabras reveladas en nuestras vidas que sí son para toda la vida. Mas, no entanto, creio que há palavras de Deus que nos são reveladas à nossa vida que sim são para toda a vida. El Señor me llamó para que yo sea fiel hasta el fin. O Senhor chamou-me para que eu lhe seja fiel até ao fim. Dios me dio una esposa hasta que la muerte nos separe. Deus deu-me uma esposa para que seja até que a morte nos separe. Y Dios me ha dado un ministerio hasta que Él venga a buscarme. E o Senhor deu-me um ministério até que Ele venha a buscar-me. Pero son verdades que tienen el ámbito de toda nuestra existencia.
Essas verdades são verdades no âmbito geral de toda a nossa existência. pero no siempre una profecía tan amplia es suficiente. Mas nem sempre uma profecia com tão grande amplitude é suficiente. Necesitamos verdades más centradas en momentos concretos. Necessitamos verdades que sejam concentradas em momentos concretos. Yo necesito que el Señor me hable. Eu necessito que Deus me fale. Muchas veces usamos este texto que dice: el amor o el conocimiento envanece. ¿Cómo es? Y ¿cómo es el texto? Fica Eso, assim. O conhecimento envaidece, mas o amor edifica. Casi siempre decimos, Quase sempre o dizemos, entendemos que es o conocimiento o amor. entendemos que provavelmente ou é conhecimento ou então é amor. Pero yo creo que es conocimiento Mas eu acredito que é conhecimento y amor. e amor. Yo creo que por el amor buscamos tener más conocimiento de Dios, Eu creio que é por meio do amor que buscamos ter mais conhecimento acerca de pero el Deus. conocimiento de Dios nos lleva a amar más E profundamente a que o Dios. conhecimento de Deus leva-nos a que amemos mais profundamente a Deus. Entonces necesitamos conocimiento y amor. Então necessitamos o conhecimento e o No amor. es uno u otro. Não é um por um lado e o outro pelo outro. Son las dos cosas. São ambas as coisas. Necesitamos el conocimiento de Dios. Necessitamos o conhecimento de Deus. Necesitamos la revelación de Dios para hoy. Necessitamos a revelação de Deus para o dia de hoje. Para que esa visión que tiene un ámbito de una vida, Para que essa revelação que tem um âmbito de toda a vida, también tengamos revelaciones oportunas para momentos concretos. para que tenhamos também revelações que sejam oportunas para momentos que são concretos. Entonces aquí los discípulos necesitaban una verdad para ese momento. Então aqui os discípulos viviam um momento no qual necessitavam uma verdade para esse momento em concreto. Y ellos dijeron: en tu palabra echaremos las redes, Então disseram: sobre a tua palavra lançaremos as redes. porque tú lo has dicho. Porque tu dissestes, Me has dado una profecía para este momento concreto. porque tu destes uma profecia que é para este momento em concreto. Yo creo que nosotros como institución, Eu creio que nós, como uma instituição, creo que necesitamos verdades muy necesarias para el momento que estamos viviendo ahora. necessitamos de verdades que sejam muito necessárias para o momento que estamos a viver agora. No necesitamos el estímulo de las emociones, Não necessitamos do estímulo das emoções, necesitamos la exhortación que produce la palabra revelada por Dios para superar los momentos que estamos viviendo ahora. necessitamos da exortação que vem da palavra de Deus para superar os momentos e as circunstâncias que vivemos no presente. Yo necesito el conocimiento de Dios. Eu necessito o conhecimento de Deus. Hay un texto que no sé si lo tienes por ahí, que es vamos a ver, Daniel capítulo 11, versículo 32. Em Daniel, capítulo... No, sí, lo te deja. Ok. Ainda os violadores do pacto ele perverterá com lisonjas, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Entonces, necesitamos el conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios para este momento. Então necessitamos o conhecimento de Deus, o conhecimento da sua vontade para este momento, Para esta circunstancia para esta circunstância y para este lugar. e para este lugar. La palabra de Dios dice que el pueblo que conoce a su Dios, A palavra de Deus ensina que o povo que conhece ao seu Deus, que conoce la voluntad de Dios, que conhece a vontade de Deus, dice que se esforzará diz que o tornará forte y actuará. e ele fará. La diferencia entre actuar y reaccionar A diferença entre fazer e reagir es que cuando uno actúa es porque sabe lo que tiene que hacer. é que quando uma pessoa faz, age, sabe aquilo que tem que fazer. Cuando una persona reacciona es porque está esclavo de las circunstancias y de los acontecimientos. E quando uma pessoa reage é porque está escravizada pelos acontecimentos e pelas circunstâncias. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que conocer los tiempos. E nós, como povo de Deus, temos que conhecer os tempos. Tenemos que conocer la dirección. Temos que conhecer qual é a direção. Porque si no, no podremos esforzarnos y tampoco podremos actuar. Senão não poderemos esforçar-nos em força e agir, fazer. Para mí una de las
una de las palabras que me gustan mucho Para mim, uma das palavras que eu gosto, es que la palabra de Dios dice que es eficaz. a palavra de Deus diz que ela é eficaz. A mí me gusta la eficacia. Eu gosto da eficácia. Me gusta que a tanto esfuerzo me gusta ver tanto resultado. Gosto de que quando aplico um certo e determinado esforço, que então exista em proporção o mesmo resultado. Y la palabra de Dios es eficaz. E a palavra de Deus é eficaz, tem eficácia. Entonces la palabra de Dios es el mejor recurso. Então a palavra de Deus é o nosso melhor recurso. No solamente la palabra revelada para una vida completa, Não somente aquela palavra que nos é revelada para toda a amplitude de uma vida, sino para el momento en que estamos viviendo senão ahora. para o momento no qual nós vivemos no presente. A mí me gustaría acabar esta reunión, acabar el espacio que me toca, Eu gostaria de terminar o tempo ao qual me é consignado haciendo una oración, no puede ser de otra forma. fazendo uma oração, não pode ser de outra forma. Y la oración debe de ser: Señor, háblame, quiero conocer tu voluntad para mi vida. E a oração é simples, é Senhor, fala-me, eu quero conhecer qual é a tua vontade para a minha vida. Ahora, la palabra de Dios revelada, dice el capítulo 11 de Hebreos, dice palabra- que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. A palavra de Deus diz em Hebreus que pela fé conhecemos que o universo foi criado pela palavra de Por lo Deus. tanto, la palabra de Dios es creadora. Portanto, a palavra de Deus é criadora. Tiene la fuerza y la capacidad de cambiar las circunstancias, Tem a força e a capacidade para mudar as de circunstâncias, romper las cadenas, de quebrar todos os grilhões, de liberar nuestras vidas, de libertar as nossas vidas, de abrir el mar rojo, de abrir o mar vermelho, de abrir la roca para que salga el agua y a darnos de beber en el desierto, de abrir a rocha para que possa então brotar a água e dar-nos de beber no meio do deserto, para dejar caer el maná del cielo. permitir que caia então o maná desde o céu. Una de las cosas que más me maravillan de Jesús, Uma das coisas que eu fico mais maravilhado com Jesus, que él hablaba a las personas, que ele falava com as pessoas, pero también hablaba a las cosas. mas ele também falava com as coisas. Él hablaba a los vientos, Ele falava com os ventos, y él hablaba a los mares, ele falava com os mares, él hablaba a la fiebre ele falava com a febre y la echaba afuera. e rejeitava, deitava fora. Entonces eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente nos habla a nosotros, sino que la palabra de Dios puede hablar a las circunstancias. A palavra de Deus não somente nos fala a nós, senão que a palavra de Deus também fala às nossas circunstâncias. Y nosotros podemos también, por la fe, hablar a las E circunstancias. nós também podemos, por meio da fé, falar-lhe às circunstâncias. Y las circunstancias van a cambiar E então as circunstâncias vão mudar. si son palabras ungidas y dirigidas por el Espíritu Santo a nuestras Se vidas. são palavras com unção e com a direção do Espírito Santo na nossa vida. Yo casi siempre que predico, Eu quase sempre que prego a palavra de Deus, quiero predicar palabra profética. eu quero pregar a palavra profética. La palabra profética no es tanto hablar cosas que son verdad y que son muy importantes, A palavra profética não é tanto falar acerca de coisas que são verdade e são importantes, sino que son oportunas. mas são coisas que mais bem são oportunas. Prefiero la palabra oportuna Prefiro a palavra que é oportuna que una gran predicación sobre las grandes doctrinas de la Biblia. que uma grande pregação acerca das doutrinas da Bíblia. La oportunidad es fundamental A oportunidade é y fundamental. Dios siempre habla de una forma oportuna. E Deus sempre fala de uma forma oportuna. Esa es la predicación profética. Essa é a pregação profética. Esa palabra ha desbloqueado mi vida. Essa palavra que desbloqueia a minha vida. Esa palabra que me hace entender cuál es el siguiente paso que Essa tengo que dar. palavra que me mostra qual é o seguinte passo que eu tenho que dar. Esa palabra que disipa las incertidumbres. Essa palavra que faz dissipar todas as incertezas. Esa palabra que nos da fe para dar el siguiente paso. Essa palavra que nos dá a fé para dar o passo seguinte. Esa fe
disipa el temor, essa fé que faz com que se dissipe todo o medo, que quita la angustia, que retira de ti a angústia, libera nuestra alma. que liberta a tua alma. Esa es la palabra que necesitamos hoy. Essa é a palavra que nós necessitamos hoje. Lógicamente, cada uno tiene una necesidad. É lógico que cada um de nós tem uma necessidade. Y Dios quiere hablarte a tu necesidad. E Deus quer falar com a tua necessidade. Jesús siempre traía palabra profética. Jesus sempre trazia palavra profética. A la mujer samaritana A mulher samaritana le habló falou-lhe y ella dijo, él me ha revelado todo lo que yo he hecho. Ele mostrou-me tudo aquilo que ele tinha feito. Era palabra revelada, oportuna para su vida. Era a palavra que era oportuna, revelada para a sua vida. Y ahí surgió un gran avivamiento en Samaria. E aí em Samaria surgiu então um pequeno avivamento. Esa es la forma en que el Señor quiere trabajar en nuestras vidas. Essa é a forma na qual Deus quer trabalhar nas nossas vidas. La palabra profética A palavra profética es muy importante. é muito importante. Entonces, la palabra de Dios también a los discípulos cuando estaban estáticos, A palavra de Deus também aos discípulos, quando eles se encontravam estáticos, no sabiendo qué hacer. não sabiam bem aquilo que fazer. Hay un texto que a mí me gusta mucho que está en Isaías, que no lo hemos programado. Há um texto que eu gosto muito, mas que não programamos citá-lo, que está em Isaías. Dice que mi pueblo perece en las encrucijadas de los caminos. Diz que o meu povo perece nas encruzilhadas dos caminhos. Las encrucijadas de los caminos son lugares de decisión. As encruzilhadas dos caminhos são lugares de decisão. Son lugares donde uno no sabe si tiene que ir a la derecha, a la izquierda o para el frente o para São atrás. lugares em que as pessoas não sabem se têm que ir para a esquerda, para a direita, para a frente ou para trás. Son coyunturas. São conjunturas. Son lugares de conflicto. São lugares de conflito. Son lugares donde necesitamos una palabra que nos desbloquee. São palavras no qual necessitamos receber uma palavra que nos desbloqueie. Por eso dice la palabra de Dios, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta. Por isso a palavra de Deus nos ensina, esquecendo-nos bem daquilo que está atrás, prosseguimos para a frente ao supremo chamamento que é a meta. Pero para superar ese estado de incertidumbre o de nostalgia, Para superar esse estado de incertidão ou muitas vezes de nostalgia, necesitamos olvidar lo que está atrás. temos então que esquecer aquilo que ficou para trás. Tenemos que dar el siguiente paso hacia adelante. Temos então que dar o seguinte passo, que é para a frente. Pero necesitamos una palabra revelada para ese momento. Mas necessitamos uma palavra de revelação para esse momento. Ayer hablaba de que a veces nosotros somos como pollos sin cabeza. Falava ontem que muitas das vezes somos como frangos sem cabeça. Vamos de un lado para otro. Vamos de um lado para o outro. Perdemos eficacia. Perdemos a eficácia. Vivimos dispersos. Ficamos a viver de uma forma dispersa. Yo creo que la condición más difícil para un hombre de Dios es la dispersión. Eu creio que a condição mais difícil para um homem de Deus é a dispersão. Yo a veces vivo muy disperso. Eu por vezes vivo de uma forma muito dispersa. Disperso significa que un pensamiento me dice que tengo que ir a hacer esto, otro por aquí, el temor me dice que debo hacer otra cosa y a veces me siento como cuando torturaban en la Edad Media a la gente, que les ponían un caballo a cada extremo, a cada extremidad y cada uno tira para un lado. Disperso significa que muitas vezes tenho um pensamento que diz-me que tenho que fazer uma coisa, tenho outro que me diz que não devo fazer senão outra, mas depois tenho temores que me impedem de fazer outra coisa, e isso é como uma tortura da Idade Média, que punham um cavalo por um lado e outro por outro com cordas para puxar pela pele das pessoas. El hombre fragmentado no puede ser eficaz. O homem que está fragmentado perde a sua eficácia. No puede avanzar. Não consegue avançar. Es esclavo de las circunstancias. É escravo das circunstâncias. No puede actuar. Não pode agir. Solamente reacciona. Somente reage. Tarde. E reage tarde. Y probablemente mal. E muitas das vezes mal. Desproporcionadamente. De forma desproporcional. Y equivocada. E de forma equivocada. Entonces yo creo que hoy necesitamos orar y decir, Señor, yo necesito que tú me hables hoy a mi vida, no con qué mujer me voy a casar o qué servicio voy a hacer en la iglesia o si soy cristiano o no soy cristiano, sino yo necesito saber hoy verdades importantes que desbloqueen mi vida.
Creio que hoje devemos orar e dizer-lhe, Senhor, eu necessito que tu me mostres não qual é a mulher com que eu vou casar ou o que é que eu devo fazer, mas sim qual é a vontade para a tua vontade para a minha vida, uma palavra que me desbloqueie o que é que eu devo fazer, qual é o passo seguinte. Los discípulos estaban bloqueados. Os discípulos encontravam-se bloqueados Jesús les dice, e o Jesus disse-lhes, vosotros decís que faltan 4 meses para la siega. vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita. Probablemente eran las circunstancias naturales. Provavelmente essas eram as circunstâncias naturais, materiais. Pero Jesús dice que los campos están blancos para la siega. Mas o Senhor disse-lhes, alçai os olhos e vede que os campos estão brancos, estão prontos para a colheita. En ese momento los discípulos reaccionaron E nesse mesmo momento então os discípulos reagiram. y empezaron a hacer probablemente algo que no era natural o no era en el tiempo natural. E provavelmente começaram a fazer algo que não era natural, nem era o tempo apropriado. Pero era la palabra de Dios Mas era a palavra de Deus. para ese momento, esa circunstancia y ese lugar. Para o momento, para a circunstância e para o lugar. Quisiera que leyéramos en el capítulo 14 de 1 de Corintios, Capítulo 14, 1 de Coríntios, 1, seguido o 2, amor. 1, 2 y 3 y 7 y 8. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exorta e consolação. No verso 7 diz assim: ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem som distintos, como se conhecerá que se toca na flauta ou na cítara? Porque se trompeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Dice la palabra de Dios que sobre todo que profeticéis. Diz a palavra do Senhor, sobretudo e principalmente profetizar. No se está refiriendo a la palabra profética que dio Jeremías, Isaías o los diferentes profetas mayores, menores o los grandes siervos de Dios. Não se está referindo à palavra profética que foi transmitida por Jeremias, Isaías ou pelos profetas maiores ou menores ou os grandes servos de Deus. Era la profecía oportuna y necesaria para el hombre de aquel momento y aquella circunstancia y aquel lugar. Não que era a profecia oportuna e necessária e adequada para a circunstância, para o homem naquele momento e naquele lugar. Sobre todo que profeticéis. Principalmente que profetizeis. Probablemente cuando hablaba de hablar en lenguas era algo mucho más emocionante. Provavelmente quando se referia ao falar em línguas celestiais era algo bastante mais emocionante. Luego habla de que hay instrumentos inanimados. Mais à frente fala acerca de coisas inanimadas, instrumentos. A veces incluso la palabra puede ser un instrumento inanimado. Inclusive muitas das vezes a palavra pode ser como que um instrumento inanimado. Quiero decir que si Dios no le sopla y le da espíritu, puede ser que sea letra que incluso eventualmente puede incluso confundirnos. Pode ser que se Deus não lhe sopre, não lhe dá do seu espírito, pode ser somente letra, que inclusive pode chegar a confundir-nos. Hay gente que ha tomado decisiones terribles por leer la Biblia sin la dirección del Espíritu Santo. Há pessoas que tomaram decisões terríveis por ler a palavra de Deus sem a guia do Espírito Santo. Simplemente por abrir la Biblia así y decir, bueno, he tomado la decisión de casarme con esa mujer o he tomado la decisión de marcharme del ministerio porque Dios me ha dado un versículo y en ese momento era el que a mí me interesaba. Somente abriram a Bíblia assim, viram aquele versículo e disseram, bom, Deus diz-me que eu tenho que casar com esta mulher, ou Deus diz-me que eu tenho que sair do ministério, somente por isso, sem terem a guia do Espírito Santo. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios que si la trompeta toca con un sonido incierto, ¿quién se preparará para la Diz a batalla? palavra de Deus, se a trompeta dá um som que é incerto, quem então se vai preparar para a batalha? Creo que nosotros vivimos un tiempo de bastante incertidumbre. Creio que estamos a viver um tempo no qual há bastantes incertezas. En cuanto a las grandes revelaciones de Dios, estamos firmes. Enquanto às grandes revelações de Deus, estamos firmes. Pero en cuanto a las revelaciones oportunas, diarias y horarias, estamos un poco quizás
con incertidumbre. Mas enquanto às revelações oportunas e adequadas, que são diárias e horárias, às vezes estamos em incertezas. Porque la palabra de Dios dice que la trompeta suena para que nos preparemos para la batalla. Porque a palavra de Deus ensina-nos que a trompeta soa para que estejamos preparados para a batalha. Ahora, vivir un estado de emergencia siempre es imposible. Mas viver em estado de emergência sempre é um estado impossível. Por eso Dios nos revela cuándo tenemos que prepararnos para la batalla. Por isso Deus nos mostra quando temos que estar preparados para a batalha. Entonces, si nosotros vivimos en un estado de emergencia continuo, es probable que cuando tengamos que estar firmes nos olvidemos, pues estaremos agotados. Então, se nós vivemos num estado de emergência contínuo, é provável que então, quando soa, pois já estejamos esgotados e Pero não si vivimos esgotemos. en el viento del Espíritu, Mas se vivemos no vento do Espírito, si conocemos a nuestro Dios, se conhecemos ao nosso Deus, nos esforzaremos, actuaremos, esforçaremos-nos e faremos, seremos eficaces, seremos eficazes, estaremos siempre de una forma oportuna en el lugar y en la forma y en la manera que Dios quiere que estemos. estaremos sempre de uma forma oportuna, no lugar, na circunstância adequada, da forma que Deus quer que estejamos. La palabra de Dios dice que los hombres, el capítulo 6 de Jeremías, versículo 14, Diz, também se ocupa em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, 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 quando não há paz. tenemos que tener palabra no solamente superficial. Temos que ter palavra que não seja somente superficial. Antes decía que uno de los grandes conflictos del hombre es la fragmentación interior. Antes dizia que um dos grandes conflitos do homem é a sua fragmentação interna. Pero otro de los grandes problemas del hombre de hoy es la superficialidad. Mas outro dos grandes problemas do homem de hoje em dia é a sua superficialidade. Y la superficialidad no es buena en sí. E a superficialidade em si não é nada boa. La palabra de Dios dice que no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. A palavra de Deus diz, não andeis como os gentios na vaidade da sua mente ou no entenebrecimento da sua mente. Que tienen entendimiento entenebrecido. Que tenham o entendimento entenebrecido. Ajenos a la vida de Dios. Alheios à vida de Deus. Por la ignorancia que en ellos hay. Pela ignorância que há neles. Por la dureza del corazón. Pela dureza do seu coração. Todo esto es un progreso. Tudo isto é um progresso. Está diciendo la palabra de Dios que por la vanidad existe oscuridad, falta de conocimiento de Dios, lejanía de la voluntad de Dios y por consiguiente, pues, dureza de corazón. Está a dizer que pela vaidade existe então que as pessoas começam a ficar longe de Deus, começa a haver trevas no seu coração e isso leva-os à dureza de coração. Bien, quiero acabar. Quero terminar con un texto. Yo tenía alguno más. Bueno. No, quería hacer un comentario más sobre Queria fazer mais um comentário el capítulo 14, lo que hemos leído anteriormente. 14, 1, 2 y 3. Sim, 14, 1, 2 e 3. ¿Cuál eran? Seguiu uma. Sí, que dice, más el que profetiza. Aquele que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Amén. Eso es lo que necesitamos a cada uno de nosotros momentáneamente. Isso é aquilo que momentaneamente nós necessitamos. Edificación, Edificar, exhortación, ser exortados, ser animados ser animados y ser consolados. e ser consolados. A mí no me sirve de nada que me den una palabra de consuelo 10 años después de que me haya oído una desgracia. A mim nada me serve que me dê uma palavra de consolo 10 anos depois que me tenha sucedido a desgraça. No me sirve de nada que me den una palabra de exhortación cuando estoy en un momento exultante de emoción. Não me serve de nada que me deem uma palavra de exortação quando estou a viver um momento exuberante Pero la da minha vida. palabra profética es una palabra que va directamente al hombre, al momento, a la circunstancia y al lugar. Porque a palavra profética é uma palavra adequada exatamente ao momento, à circunstância e ao lugar. Bien, pues para acabar quisiera leer antes de hacer una oración. Para acabar, antes de fazer uma oração, gostaria de ler Zacarías.
Dice capítulo 10, versículo 1 y 2. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens da chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. La palabra de Dios aquí dice que tenemos que pedir al Señor la lluvia en la estación tardía. Aqui o Senhor diz que devemos pedir ao Senhor a chuva no tempo serôdio. No es tiempo de lluvia, pero necesitamos lluvia para este momento. Não é tempo de chuva, mas necessitamos chuva Necesitamos para la este momento. palabra de Dios para hoy. Necessitamos a palavra de Deus para hoje. Dice que Dios dará lluvia abundante, dice, y lleva verde a cada uno. Diz que o Senhor vai dar chuva abundante, aguaceiro a cada um, A cada um. e erva no campo, erva verde. A cada uno. A cada um. A cada uno de nosotros. A cada um de nós. Dice que los terafines han hablado cosas superficiales, cosas vanas. Diz que os ídolos Por falaram eso el coisas pueblo de vãs. Dios anda como ovejas sin pastor. Por isso o povo de Deus anda como ovelhas que não têm pastor. La palabra de Dios dice, Jerusalén, Jerusalén, A palavra de Deus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. que matas aos profetas e apedrejas àqueles que te foram enviados. ¿Cuántas veces os quise recoger como las ovejas? ¿Cuántas veces os quise cubrir como la gallina cubre a sus polluelos? Quantas vezes vos quis cobrir como a galinha cobra aos seus polhos? Y no quisisteis. E não quisesteis. Por tanto, dice la palabra de Dios, Portanto, diz a palavra de Deus, quedará asolada. vais ficar assolada. Habla de maldición. Fala sobre a Yo por eso, maldição. hermanos, en el día de hoy yo quisiera que nosotros nos dejáramos visitar por espíritu profético. Por isso eu quisera, meus irmãos, que no dia de hoje nós nos deixássemos visitar pelo Espírito de Deus profético. Si el Señor te visita hoy y te da una palabra, Se o Senhor te visita e te dá uma palavra, no apedrees a los que te envían palabra. não apedrejes àqueles que te enviam palavra. No te escondas de la palabra de Não te Dios. escondas da palavra de Deus, Eventualmente te llevará a una gran desgracia. porque isso eventualmente te trairá uma grande desgraça. Quiero que oremos en esta mañana Quero que oremos de una forma sincera. de uma forma sincera. Yo no sé en qué grado de estímulo estás ahora. Eu não sei qual é o teu grau de estímulo. No es determinante. Isso não é determinante. Las grandes decisiones en mi vida han sido muy razonadas, no han estado en el ámbito de las emociones. As grandes decisões da minha vida não foram, na verdade, feitas em grandes momentos de racionalização ou de emoção, mas sim de racionalização. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que este es vuestro culto racional. Apresentai o nosso corpo como sacrifício vivo, porque esse é o vosso culto Los racional. grandes pasos de sacrificio y de entrega a Dios han sido reflexionados. Os passos de entrega e de sacrifício a Deus foram refletidos. Han sido en un momento de seriedad, Foram em momentos de grande seriedade, de reflexión de reflexão y de decisión. e de decisão. Por eso yo no sé qué punto de emoción tendrás ahora. Yo creo que no mucho. Eu não sei qual é o ponto de emoção que terás agora. Y algunos Provavelmente não incluso muito. están dormidos, no pasa nada. No E importa. alguns de vocês provavelmente até estão meio adormecidos, mas isso não, No pasa nada. Pero si has não é- podido abordar con tu mente y tu corazón el mensaje Mas pudeste ter abordado com a tua mente e com o teu coração a y mensagem lo puedes sintetizar e podes sintetizá-lo y lo puedes buscar un rinconcito en tu corazón y ponerlo ahí. e podes procurar um cantinho no teu coração e colocá-lo aí. Yo creo que eso te dará también la fe para hacer una oración Eu creio que isso também te dará a fé para fazeres uma oração sincera. sincera. Y la oración sincera es, Señor, E a oração sincera é: Senhor, háblame. fala-me. El conocimiento de ti O conhecimento de ti me lleva a amarte más leva-me a que te ame mais. y el amor E o amor me lleva a buscarte más. leva-me a buscar-te mais. Señor, en el nombre de Jesús, Senhor, no nome de Jesus, estamos en un momento de stand-by en la vida. estamos num momento de stand-by na vida. Señor, estamos en una encrucijada.
Senhor, estamos numa encruzilhada. Estamos en el valle de la decisión. Estamos no vale da decisão. Estamos en el momento de conflicto. Estamos no momento do conflito. Estamos en un momento de una coyuntura. Estamos no momento da conjuntura. Señor, tenemos que dar el paso. Senhor, temos que dar o passo. Tenemos que cruzar el Mar Rojo. Temos que cruzar o Mar Vermelho. Señor, queremos cruzar el Jordán. Senhor, queremos cruzar o Jordão. Señor, hemos llegado hasta aquí y no queremos quedarnos a este lado del Jordán. Senhor, chegamos até aqui e não queremos ficar nesta margem do Jordão. Hemos llegado hasta aquí, Señor, y queremos dar el siguiente paso. Chegamos até aqui e queremos dar o seguinte passo. Señor, sabemos que hemos pecado. Senhor, sabemos que pecamos. Señor, somos pecadores, Señor. Somos pecadores, Senhor. Somos barro. Somos barro. Estamos llenos de fragilidad. Estamos cheios de fragilidades. Señor, es un acto de gran misericordia que sigas contando con nosotros. Senhor, é ato de grande misericórdia que tu sigas a contar conosco. Pero no nos abandones aquí. Senhor, não nos abandones aqui, Senhor. No nos dejes en la encrucijada. Senhor, não nos deixes nesta encruzilhada. No me dejes en el desierto. Senhor, não nos deixes no deserto, Senhor. Señor, no me dejes a este lado del Jordán. Senhor, não me deixes neste lado do Jordão. Queremos dar el paso. Senhor, queremos dar o passo. Queremos dar el siguiente paso. Queremos dar o passo Queremos seguinte. conocer cuál es el siguiente paso. Queremos conhecer qual é o seguinte passo. Señor, en el nombre de Jesús, Senhor, no nome de Jesus. envíanos tu palabra profética. Envia-nos a tua palavra Tu profética. palabra revelada. Tua palavra de Tu palabra revelação. oportuna. A tua palavra A nuestro oportuna. corazón, a nuestra realidad, a Ao nuestro nosso lugar. coração, ao nosso lugar, à nossa realidade. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amém. Amém.